Bom dia, bem-vindo a mais um WHG Overview. Eu sou o Andy Ryder, CEO da WHG. Estou aqui com o Fernando Fenólio, nosso economista-chefe. Vamos lá, que foi um mês bem agitado, aí tem muita coisa para falar hoje. Bom dia para todo mundo. Aqui o nosso tradicional sumário, né, os pontos que nós vamos abordar. Acho que setembro foi um mês interessante nessa questão das duas principais economias do mundo anunciando medidas de estímulo além do que o mercado imaginava, né, tanto o Fed quanto o governo da China. Daqui a um mês tem a eleição nos Estados Unidos, né, talvez o maior evento do ano, finalmente chegando. A gente vai falar um pouco de impacto no mercado, o que a gente espera, o que o mercado espera sobre o tema. A questão da bifurcação, né, que é o tema um pouco que o Andrew gosta de falar no mundo de equities, que a gente vai falar também. E, por fim, falar um pouco de dominância, talvez dominância fiscal, e Moody's, e upgrade, e todas essas coisas confusas que vieram. A gente vai tentar explicar um pouco. Bifurcação não é só de equities, não, de tudo, hein? Mas tudo bem, a gente chega lá. Então, vamos lá. A performance do mês de setembro, acho que foi um mês, né, que a gente falou, com muita coisa acontecendo, as duas puts aí foram acionadas, da China e dos Estados Unidos. Já dá para ver que o retorno dos ativos de MSCI China aí, né, destoando, teve até que botar esse rasurado aí para não ficar muito fora do eixo, senão não ia conseguindo ler mais nada. Interessante, né, o petróleo caiu bem apesar disso. E ouro subiu bem, né? Normalmente, quando você tem um estímulo risk-on, né, você deveria estar fazendo o contrário. Mas ainda assim, as bolsas foram bem. Claro, o Fed cortou, a gente vai falar um pouco mais disso, mas dá para ver que, né, commodities quase 0 a 0. O real foi bem, mas outros ativos brasileiros não foram bem. Então, foi um pouco mixed, assim, né? Foi interessante, para dizer o mínimo, assim, né? Vamos ver aqui na direita, dá para ver que realmente foi... Né, tudo que é China voou, né, subindo 30%, 40%, né, a gente já vai falar mais disso, obviamente. E aí, do outro lado, né, algumas coisas que eram meio queridinhos do mercado, que foram mal, né, Japão, algumas coisas, né, dentro de Europa, que eram onde as pessoas estavam se escondendo. Né, todo mundo teve que trocar o portfólio para comprar essas coisas mais cíclicas, mas que tem a ver com China. Então, eu acho que isso foi o grande movimento. A gente vai falar bem mais de todos esses assuntos agora. A gente quis começar aqui pegando o gancho do último overview, né, que a gente discutiu muito onde é que a gente está no ciclo, se né, a gente está no começo do ciclo, no meio, no final. Acho que, né, mês passado começou muito forte com essa noção que sazonalmente é ruim para equities, a gente está no final do ciclo. Primeira vez que o Fed corta, normalmente é um sinal que a gente está no final do ciclo. Quando a curva desinverte, quer dizer que a gente está no final do ciclo. A gente dedicou muito tempo para tudo isso. E a gente falou meio por alto, a gente quis aprofundar um pouco mais o que isso quer dizer, assim, né, usando o equities como um barômetro. E acho que está separado aqui para ficar mais claro, né? Early cycle, normalmente pensa lá, sei lá, março de 2009, você está saindo de uma crise, você quer comprar essas coisas mais cíclicas, tipo commodities, bancos, industrials, isso que normalmente está bem amassado, então é o que você quer comprar. Mid-cycle é quando você está meio que, né, a economia está ok, Fed ainda está aumentando juros, né, esse é um ciclo tradicional, você fica nos queridinhos, né, o mercado vai se afunilando nos queridinhos e pronto. Late cycle é quando você já está preocupado que a economia está desacelerando, o Fed normalmente já está cortando juros, você já tá, né, todo mundo já está mais preocupado, você quer ficar na defesa, aí você compra essas ações que se beneficiam de juros caindo e que ao mesmo tempo são defensivas, né, que conseguem repassar preço, que o consumidor não para de pagar conta de luz ou comprar, né, produto de, sei lá, limpeza, esse tipo de coisa, ou saúde. Então é assim que se separa um pouco, o que a gente mostrou da última vez. Aqui na direita a gente pode ver meio que por faixa do ano, né? Acho que na virada do ano passado estava esse mood de early cycle, né? Então o Fed ia cortar pra caramba, todo mundo comprou emergentes, cíclicos e tal. Teve aquele ralizão novembro, dezembro, que está fora desse gráfico. Aí no começo do ano deu aquela, né, acho que é tradicional, né, sei lá, realizada, vamos chamar assim. Então ficou um pouco mais late cycle, era para ficar mais na defesa. Mas aí eu acho que ao longo do ano a gente viu, que nem o Fernando acabou de falar, essa bifurcação no mercado, né, que é basicamente as coisas de mid-cycle, que é aí que tá as MAGs, né, as grandes empresas de tecnologia, foram muito bem.
e coisa que, né, mais early cycle, late cycle não acompanhou tanto. A gente teve algumas fases diferentes. Eu acho que uma virada aí foi lá no começo de julho, né, quando teve o dado de inflação de junho, que é aí que o mercado consolidou essa ideia que o Fed vai cortar mesmo, vai ser um ciclo profundo, e ao mesmo tempo a gente teve alguns resultados de tecnologia que foram bons, só que na época a barra estava muito alta e tal, então a gente teve meio que esse rotation, vamos chamar assim, né, para essas ações mais cíclicas e tal. Isso culminou com o Japão, né, com aquela redução de risco violenta do começo de agosto. E aí, né, voltou, então você pode ver que esse mid-cycle caiu, voltou, ficou meio de lado nesse período meio vermelho aqui do 1º de julho a 8 de setembro, mas se você vê a linha vermelha, ela meio que subiu o período inteiro, que é o late cycle, né? Então as ações defensivas que ninguém tinha, meio que teve um ralizão assim louco, pensa tipo Coca-Cola, McDonald's, Walmart, Procter & Gamble, esse tipo de coisa. E aí eu acho que isso culminou mais ou menos quando a gente fez o nosso último overview, né? Que a gente estava falando muito desse medo, de onde é que a gente está no ciclo e tal. O Fed cortou 50 bips, mas mais importante que isso, eu acho que os dados estabilizaram. E aí a gente voltou para o normal, vamos dizer assim, né? Para o mid-cycle. Então acho que esse aqui é um pouco o panorama de como que o mercado evoluiu ao longo do ano, mas que eu acho que conversa bem do que a gente tem falado aí, que no final das contas esse mid-cycle, esses queridinhos que estão andando, e por enquanto, né, o que o Fed conseguiu e o que a China conseguiu também foi estender um pouco esse ciclo, né? Que eu acho que esse era o ponto principal, né? Lembrando que uma put não é uma call, né? Então a gente vai falar um pouco disso, eu passo para Não, só eu gosto desse gráfico aqui, é porque você olha essa parte aqui do gráfico, que estou circulando agora, na virada ali, no início de setembro, essas ações de mid-cycle começaram a cair, e se você pegar alguns dias, elas até ficaram abaixo de late cycle. Então, naquele começo de setembro, o mercado falou, poxa, talvez os Estados Unidos vá para recessão mesmo. E depois, mid-cycle voltou com tudo, porque o Fed cortou 50. Então, acho que aqui é a representação exata do que é esticar o ciclo econômico, né? Se o Fed tivesse sido hawkish, talvez não tivesse, né, o mid-cycle continuaria caindo, o late cycle subindo. Isso não aconteceu exatamente pela ação do Fed, por mais que agora ela está um pouco polêmica, né, se ele devia ter cortado ou não, etc. Mas eu acho que naquele momento, com a informação que ele tinha, talvez não, acho que ele fez o que tinha que ser feito mesmo. Fez o correto. Tudo isso que a gente falou, um pouco esse debate do, né, soft landing versus hard landing, né? Hard landing você estaria no late cycle, soft landing estaria no mid cycle, talvez no landing estaria no early cycle. Acho que é outro jeito de pensar nisso. Mas acho que o mercado está preocupado com muitas coisas além disso, né? Eu botei meio que em ordem aqui, então já discordando do ponto que o Fenório falou no começo, né, que eu acho que eleições americanas não são o evento mais importante do ano. Eu acho que nos próximos meses é o 4º evento mais importante, né? Então por isso que quando você começa com o americano, né, as pessoas não estão muito posicionadas, não estão falando tanto desse assunto. Claro que a gente vai dar um update, que é o último overview antes da eleição, mas acho que os outros temas aqui são mais importantes para o mercado, né? O primeiro disparado é esse debate de atividade nos Estados Unidos, que a gente começou com isso, né? Se realmente está acelerando muito ou não. Então, esse soft versus hard landing. Segundo, começa sexta-feira temporada de resultado nos Estados Unidos, que tem a ver com esse debate, né? Vamos ver o que as empresas falam, né? Talvez os resultados ainda estão bons, mas eles vão dar um outlook, né, pior. Acho que a earnings season tem uma combinação de coisas aí que nem a gente falou nos últimos overviews, né? Não é só essas empresas cíclicas, mas também as empresas de tecnologia, se vão conseguir executar, né, entregar, dadas as expectativas altas que estão, né, de AI. Né? Terceiro ponto é China, a gente já vai falar disso, teve muita notícia ontem à noite, né, mas a China, para o bem e para o mal, né, a China estava desacelerando num ritmo assim, que estava preocupando muito o mercado, né, se ia gerar uma crise lá. Aí, de repente, veio esse estímulo, né, e da maneira que foi feita, inesperado, e de uma maneira que foi feita, endereçando muitas das preocupações. Parecia que tinha uma esperança, né, gigante, então um rally muito, muito grande. Então vai continuar sendo um assunto para o bem e para o mal muito importante para mercados globais. E aí o quarto ponto, essas eleições nos Estados Unidos, que a gente já vai falar mais no detalhe, né, que a gente está há um mês delas. E por último aqui eu botaria, mas também super importante, e a ordem aqui pode mudar rápido, né? Mas o geopolítico, né, que
continua ainda, né, muito intenso lá. A gente acabou não trazendo muitas coisas sobre esse assunto, mas... Tem pegado o mercado de petróleo em cheio, né? Tem pego o mercado de petróleo em cheio, completou um ano, né, dos ataques lá, né, querendo demonstrar nossa solidariedade com isso. Então, mas aqui indo para a direita, eu acho que o ponto principal, assim, quando você pensa nesse conceito wall of worry que tem nos Estados Unidos, é que você sempre tem algumas preocupações. A gente trouxe no último overview, né, sempre ao longo dos últimos 50 anos, sempre tinha alguma coisa acontecendo, estava preocupando o mercado. E eu acho que o importante é meio que pensar nesse ciclo de emoções do mercado, onde é que a gente está. Né? Eu acho que um bull market, que nem a gente está vendo agora, normalmente acaba com euforia. E minha impressão é que a gente está muito longe dessa euforia, assim, né? Acho que as pessoas ainda tem muita gente pessimista com tudo. Né? A gente viu nessa época de 50 bips de corte do Fed, né? Tinha gente que achava que a economia estava desacelerando, entrar em recessão, e tinha gente que achava, não tá tudo bem, vai dar inflação, não corta 50. Normalmente eram pessoas, né, que não eram muito consistentes assim na visão, né? Porque se você está pessimista, deveria estar querendo 50 bips, né? Se você não está, deveria estar mega comprado em equities, achando que deveria ser 25 bips, né? Mas normalmente não era assim. Mas, né, o ponto, eu diria que eu acho que a gente está no otimismo, assim, né? Passou um pouco daquela, né, sei lá, resignação, depressão, esperança aí, né? Talvez 2022, né, ou até medo, né? Acho que esse 2022 que a gente ia entrar em recessão, etc. Teve o alívio do ano passado, acho que, né, a bolsa subiu muito, mas ainda as pessoas não muito otimistas. Eu diria que agora a gente entrou no nível otimismo, assim, lá fora, quando você vai para os Estados Unidos, né, as pessoas estão otimistas, mas com todas essas preocupações na sua frente, aqui nos próximos meses que vão ser resolvidos, talvez, né? Acho que é muito importante. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, né? E muita gente lá falando, os próximos meses para dados vai ser muito importante para ver se a economia está acelerando mesmo ou não, né? Porque temporada de resultado também, China também. Acho que está muito binário todas essas coisas que a gente está falando. O geopolítico parece ter muita coisa a ver com a eleição dos Estados Unidos também, né? Então, nos próximos 3 meses, a gente vai ter uma definição dessas coisas. E aí sim, eu acho que a gente poderia entrar numa euforia, né, se tudo isso for resolvido do lado positivo. Então, um pouco essa nossa visão. A gente botou aqui o ano de eleição embaixo também, né, só para mostrar. Né, normalmente tem essa digestão, as pessoas reduzem risco antes de eventos binários. Eu acho que é isso que a gente está vendo. E na eleição é um deles, né, que é fácil de olhar para o passado, mas também esses outros aqui também deram uma bela chacoalhada em algumas coisas diferentes do mercado. Em ano de eleição, historicamente, a Bolsa fica meio de lado no mês de outubro, né? Meio volátil de lado, e depois da definição da eleição ela tende a melhorar. Isso é o que a história nos diz, né? Nem sempre a história se repete. Historicamente, é independente de quem ganha, né? Só de ter um alívio, né? Eu lembro quando o Obama foi reeleito, muita gente achava que ia ser horroroso o mercado, mas só de ter um alívio, o mercado subiu bastante e tal. Então, normalmente o mercado antecipa as coisas. Talvez dessa vez é diferente. Vamos falar mais sobre isso. Não. Aqui só a questão um slide aqui do Fed, né? Mas nem tanto na discussão do Banco Central americano, acho que a gente já falou bastante sobre isso. É um pouco o que a gente viu no último mês, em que medida a decisão do Fed abriu a porta para que outros bancos centrais atuassem. Acho que essa também é uma informação bem importante, tá? E isso a gente consegue ver nos dados, tá? Então, por exemplo, um anedótico importante é que a Europa entrou nesse ritmo de cortar toda a reunião. Isso não era o cenário de muita gente, era cortar um corte a cada 2 reuniões, mas recentemente, com os dados mais fracos também na Europa, o Banco Central Europeu vai entrar num ciclo constante aí de cortes de juros. O Reino Unido também passou um pouco dessa sinalização de que pode sim também cortar com um pouco mais de vigor. O México começou a cortar juros também. Eu acho que os Estados Unidos abre essa porta para o México cortar, né? Então tem um corte meio global de juros, o que é muito bom para ativos de risco e para atividade econômica ao longo dos próximos trimestres. Então a gente tem esse gráfico aqui do Harnett, né, que mostra que setembro de 24 você tem o 4º maior volume de cortes de juros de Banco Central desse século, né? Só perde para o Covid e perde ali para o período da Lehman. Então, dado que o nível de juro está alto no mundo inteiro, você tem espaço para cortar, muita gente cortou. Eu acho que o Fed liberou esse corte, né? Eu acho que isso que é importante. Tem exceção, que sempre tem, né? O Japão é uma delas, né? O mercado até aponta para uma alta ao longo do tempo.
E me parece que eles vão um pouco nessa direção mesmo. E o Brasil, né? O Brasil também tem aí um volume, tem mais de 200 pontos de alta precificado na curva. Então, Brasil e Japão meio diferentes do resto do mundo na questão de juros, mas os outros países não. Acho que essa é uma informação importante, adicional da Fed Put do que normalmente se avalia. E tem a China Put também, que essa foi mais inesperada. Do Fed, o mercado ficou discutindo durante um mês, se ia ser 50 e 25. Né? A China, o mercado tinha basicamente desistido da China, ninguém mais queria falar de China. Tá? Vamos dizer assim que o policymaker chinês estava com uma credibilidade muito baixa. Né? Quando existia uma data de algum evento do governo chinês, ninguém mais acreditava, não vai anunciar nada, vai empurrar com a barriga. Até que esse dia não aconteceu mais. Né? No dia 24 de setembro, o governo da China anunciou várias medidas e fora dos fóruns tradicionais, o que pegou muita gente assim de surpresa e levou um rally muito expressivo da Bolsa. A gente vai falar já já. Então, só para tentar resumir um pouco, né, dado que aqui eu acho que o conhecimento é um pouco menor do que era dos Estados Unidos, certamente. Então, essa seta, né, isso aqui da Morgan Stanley, então eles colocaram o que o governo chinês anunciou que estava em linha com o esperado, que em algum momento eles anunciassem, como, por exemplo, cortar os juros das hipotecas. Então, o estoque de hipotecas, a partir de agora, terá uma taxa de juros mais baixa, o que libera renda para o consumidor. Era meio que em linha. Né? Algumas coisas que foram um pouco mais assim, inesperadas, né? Por exemplo, um corte de 50 bips na taxa de compulsório e prometer mais 50 bips até o final do ano. Algumas medidas para o mercado imobiliário, que estão aqui, né? Tentando induzir a compra, né? Reduzindo as restrições para a compra de segunda casa, tentando incentivar a demanda, de certa forma. E a que superou as expectativas, que está aqui na ponta da direita, que é um programa de swaps com o PBOC, em que as empresas podem tomar um financiamento no Banco Central chinês e recomprar suas ações. Um esquema de buyback, 800 bilhões de renminbi, dá mais ou menos 1% do market cap. Não é muito comum fazer isso e, dado, acho que, enfim, posicionamento, que a gente vai mostrar daqui a pouco, foi realmente ali um estilingue. Né? Você estava muito esticado e, quando voltou, o mercado de ações ele respondeu de maneira bastante agressiva. Então, foi um conjunto bem inesperado, algumas coisas surpreenderam o mercado, mas ainda assim é pouco. Né? Se você olhar a tabela aqui de baixo, né, você tem a comparação dos estímulos nos ciclos passados. Né? Se você, por exemplo, o que está meio que esperado, né, até o final do ano, é uma expansão do déficit fiscal em 1% do PIB. Talvez até chegue 2%. Agora, ontem chegou a pensar em 3% e não veio. Mas no passado dá para ver que a expansão era bem maior, né? Era entre 4% e 6%. Então ainda está aquém. O governo da China precisa entregar mais. É que a expectativa era muito, muito baixa. Até redução de compulsório, aqui com a ressalva que os níveis de juros são muito mais baixos. O nível de compulsório é mais baixo do que há 10 anos. Tá? Então foi um estímulo bom, mas não foi assim a salvação final. Tem até essa tabelinha aqui também que a gente colocou. Vários economistas chineses têm escrito a respeito da necessidade de estímulo fiscal. Muita gente falando de 10 tri de renminbi, tá? Que é mais ou menos 8% do PIB. A média estão falando de 6% do PIB de estímulo, até agora foi 1%, talvez chegue a 3%, então ainda precisa de mais. Então, acho que essa é a informação que a gente precisa ter na cabeça a respeito de China. Aqui também, assim, quais as políticas vão fazer a diferença, né? Estímulo fiscal de 5% a 10% do PIB, transferência direta de renda para o consumidor mais pobre de maneira permanente, resolver o balanço dos governos locais. Tem muita coisa para a China fazer, foi só o primeiro movimento, foi importante dado o posicionamento, mas ainda o mercado vai esperar mais. Tá? E eu acho que o que aconteceu essa noite foi um pouco dessa decepção. Né? O mercado já esperava uma notícia hoje, logo na volta do feriado, e o governo não anunciou. Meio que agora a expectativa é que isso aconteça no final de outubro, dar uma esfriada no mercado, mas, de novo, precisa fazer mais. E aqui um pouco dos históricos de medidas de afrouxamento ou de estímulo e a Bolsa, né? Se você quiser pegar esse aqui. Tá bom. Antes de entrar nisso, só para complementar o que o Fenoli falou no último slide, né, e do Fed também, né, são puts. Né? Então, eu acho que o Fed estava preocupado com a atividade, com, né, esse susto que a gente teve no começo de agosto, então ele entregou 50 bips. Mas aí, quando a gente começou a ver dados melhores semana passada, o mercado já começou a precificar menos cortes.
Na China é meio parecido. A China estava muito mal. A gente acabou tirando um slide aqui, porque tinha muito slide, quisemos, né, reduzir, mas todo dado que você olha na China estava colapsando, assim, né? Então todo mundo estava underweight ou, né, com pouco China, pouca exposição. Então a China fez alguma coisa para mostrar que estou aqui, não quero, né, deixar isso entrar numa espiral negativa. É diferente, talvez, de achar que é, né, uma call, é dinheiro de graça, etc. Então acho que esse é o primeiro ponto. Talvez ontem à noite foi um pouco disso, né, também. Então a gente está tendo um pouquinho de água fria aí nas duas puts, né, depois que o mercado se empolgou muito. Mas aqui é meio que como a gente deveria olhar essa situação, tá? Acho que é muito fácil a gente olhar esse gráfico aqui dos 5 estímulos históricos da China, né, essas barrinhas cinzas aqui, não sei, afinal, se você quiser, né, delinear um pouco, e dá para ver como teve, né, um ralizão, depende qual ativo que você olha, mas 50%, 100%, até mais. Né, esse aí foi de 500%, mas é um índice, né, que ninguém tradava muito, era pessoa física, né, então os índices normais foi menos. Mas eu diria que se você olhar, né, os índices mais comuns, uns 50% de rally, eu acho que era bem tranquilo, né, antigamente. Mas eu argumentaria que isso era em outro contexto, né? Eu vi o Fenólio agora falando do slide anterior, né? Se tivesse 5% do PIB, 6% do PIB, eu não sei se isso resolve os problemas da China, né? Que os problemas da China que a gente está vendo é confiança, né, do empresário, do consumidor, assim, nas últimas. Né, startup, né, parou de ser criada praticamente, FDI internacional, né, virando negativo, né, com nearshoring e tal. Então acho que tem uns problemas estruturais onde, né, tem aquela expressão em inglês, né, pushing on a string, né, não sei se tem o equivalente em português aí, mas às vezes quando você joga dinheiro para as pessoas que não querem. Você não quer mais comprar um apartamento, você já tem 6 que você comprou, caíram 50%, toda a sua poupança está nisso. E aí você fala, tá bom, você pode comprar um apartamento mais barato e tal, você fala, você vai vender, mas você não vai comprar. Então, é um pouco esse, eu acho que é a dúvida meio existencial e lembra um pouco outros momentos na história. Então, esse do Japão aqui, né, a gente viu 20 anos aí de vários rallies, vários momentos onde o Japão anunciava, né, estímulo monetário, estímulo fiscal, né, eventualmente começou a fazer QE, né, então teve vários momentos de esperança no Japão. Também, né, qualquer crise na história, né, eu lembro a crise europeia, que teve vários momentos onde a Alemanha falava não, a Grécia é parte da União Europeia, tal. Aí tinha um squeeze gigante, né, que a gente viu agora. Squeeze é quando as pessoas estão pessimistas, short, e você é forçado a recomprar. Então os movimentos normalmente são muito violentos, que nem foi agora com a China. Mas normalmente isso é porque está tendo uma crise, né? Eu me lembro claramente quando o Bernanke cortou 50 bips lá em janeiro, no meio de um feriado, né? Em janeiro de 2008. E a bolsa subiu muito, estava todo mundo pessimista, achando que ia dar um problema. E ele estava falando, não, está tudo tranquilo, tudo tranquilo. Aí foi lá e cortou 50 bips no feriado e, né, a bolsa voou. Mas isso não é normalmente um sinal de uma coisa saudável, assim, né? Então acho que esse é o grande debate. Isso é o começo de um ralizão ou não. E aqui na direita a gente pode ver aqui, né, se olhar o MSCI China, né, que é a linha vermelha aí, já subiu, né, basicamente, né, uma boa parte aí do rally que esses estímulos ou rallies recentes, né, produziram. E também a exposição que estava, né, no low dos lows, assim, né, também subiu para um patamar meio médio. Então eu diria que, né, acho que o problema é que é difícil ter visibilidade de um caminho ou de outro nesse momento, né? Acho que o posicionamento ainda está baixo, o ceticismo, especialmente do mundo ocidental, é muito alto. Então, claramente, eu acho que a China, se for fazendo esses estímulos que parece que ela vai fazer, pode ser uma coisa positiva para a Bolsa, né? Aí a outra dúvida é se isso necessariamente é bom para os China Plays, né? Dado que a gente está no Brasil, né? Eu acho que nossa interpretação é que a China quer que a Bolsa suba, quer gerar um pouco de confiança do consumidor, né? Que eu acho que isso que é um problema lá, mas eu não sei se vai ter grandes impactos nas commodities, né? Minério de ferro era um ativo que estava muito shorteado também, então teve uma dinâmica parecida com ações chinesas, né? Então teve esse squeeze, mas a gente não viu isso assim em algumas coisas específicas, tipo ação de luxo na Europa, que também era muito shorteado. A gente não viu ainda essa pujança, né, que tinha antigamente de todo China Play, fundamento começando a melhorar. Também está muito cedo.
Nessas coisas, quando é um ponto de inflexão, você vai olhar 6 meses depois e falar, não, realmente aquilo mudou e era só o começo, e sempre no começo parece que não é nada. Drag, né? O drag, por isso que a gente botou esse título aqui, Whatever It Takes. Muita gente fez piada sobre isso, né? A bolsa ralhou naquele dia, o euro valorizou e o que mudou. Mas olhando para trás, a gente viu realmente isso mudou. O próprio QE em março de 2009, muita gente achava que não era nada demais, que o Fed já fez um monte de coisa, né? Isso vai resolver. Boa enganação. Os bancos estão quebrados, até parece que o QE resolve isso. Mas essas coisas mudam a confiança e uma coisa leva para outra, puxa para outra e eventualmente você vai ver e as coisas andaram. Então a gente está com a mente aberta aqui, mas acho que é bom só né, contextualizar que né, acho que pode ser um rally, né, um bear market rally, né, que é um rally dentro de um contexto meio de crise, ou pode ser um ponto de inflexão, está muito cedo para ter uma opinião forte aí. Eles têm que fazer mais, isso é um consenso aí. O mercado está esperando por isso. E a eleição, que você não acha importante? É importante, uma das 5 coisas mais importantes. Não, vamos lá. Bem, vamos dividir esse slide aqui. Eu acho que eu vou fazer um comentário aqui a respeito de pesquisa e mercados de aposta, vamos pensar. Que eu acho que teve uma informação importante ontem. Né? Eu acho que quando você olha a probabilidade de vitória de cada candidato através de modelos e até mesmo médias de pesquisa, a gente percebe que a Kamala está na frente. Tá? Então, a gente tem o do Nate Silver, que talvez seja o mais famoso, né, que ainda mostra a Kamala com 54%, o Trump com 45%. Então, ainda ele mesmo fala, ainda muito toss-up, qualquer desvio ali, você já altera essa probabilidade, mas tem essas idas e vindas, né? Tipo, o Trump começou favorito, depois ficou na segunda posição, daí assumiu de novo a liderança e perdeu de novo depois do debate. A Kamala saiu melhor no último debate. Quando você olha vários modelos, né, que está nessa caixinha, todos apontam a mesma coisa. Quando você olha a média de pesquisa, também é a mesma coisa, ela está na frente, mas aí tem aquela ressalva que as pesquisas têm um viés, a gente já mostrou aqui também, que no passado contra o Trump também estava 2, 3 pontos atrás, e quando abre as urnas ele está 3 pontos na frente. Então tem muita gente que fala, olha, a margem dela é pequena. Então, lembrando que pesquisa nacional não é o colégio eleitoral, né? Não é também o colégio eleitoral. Tá? Então, tem aqui também pesquisas, quando você olha no estado da Pensilvânia, né, que muitos dizem que é o estado principal da decisão dessa eleição, a Câmara está na frente, mas por uma margem muito pequena, né, 1 ponto, e a gente sabe que 1 ponto é uma margem muito pequena mesmo, só ver o que aconteceu aqui em São Paulo, né, tipo, decisão muito estreita. Mas aí você tem o Polymarket, que hoje talvez assumiu aí com uma posição mais de destaque, quando o mercado gosta de olhar e que as pessoas estão achando quem vai ganhar a eleição, era um pouco mais disputado e na margem teve esse Trump aqui esticando para 54% de chance. Daí a gente pensa, alguém está sabendo de alguma pesquisa que vai ser divulgada, o Trump vai disparar na frente de alguma pesquisa, o que está acontecendo? Né? E daí saiu ontem à noite uma notícia de que tem um player de mercado muito grande apostando muito forte no Trump e puxando aí essa probabilidade para cima. A gente viu ontem, né, essa puxada aí no meio do dia aí que está nesse gráfico. Né? Exato. Então, só para tomar um pouco de cuidado, né, falar, olha, talvez o Trump está bem posicionado, acho que está realmente muito empatado essa corrida eleitoral, mas essa puxada desses mercados, às vezes tem, enfim, um outro player aí que viesa um pouco o dado para cima ou para baixo, então tomem cuidado com isso. Mas, no geral, ainda a Kamala está um pouquinho na frente em todas essas métricas, mas de novo, por uma margem muito, muito estreita de votos. Tá? E daí a gente colocou um pouco aqui, pensar um pouco o mercado. Né? O que a gente ouve, o que a gente acha, né? Sobre para onde vão os principais ativos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui desse quadrante, depois você vai um pouco no detalhe das ações. O que a gente tentou fazer aqui é colocar os 4 cenários possíveis. Tá? Então, ou Kamala ou Trump é presidente, e daí você tem a composição do Congresso. Tá? Então, você tem, por exemplo, aqui, se a Kamala vence e o Congresso é democrata, que é o que está aqui nessa setinha, imagine que o Senado e a Câmara são democratas. Tá? Então, é um sweep democrata. Então, a gente tem 21% de chance disso acontecer, segundo o Polymarket, com todas as nossas ressalvas.
né? E mais ou menos o que o mercado espera de impacto de mercado, se isso vem a acontecer. Tá? Então, tem uma sensação, um viés de S&P para baixo, pelo risco de que, com o Congresso Democrata, aumenta a chance de ter um aumento de impostos, especialmente para as empresas. Você tem um dólar para baixo, porque sai o risco de aumento de tarifa. E tem Treasury para cima, porque, de certa forma, ela é vista também como seria uma presidente também que teria um estímulo fiscal, não faria um ajuste fiscal como muita gente gostaria. Tá? Então, a pressão da política fiscal no juro é para cima. Quando você vai para o Trump, e o Trump tem uma vitória ampla, né? Que é aqui embaixo, então é o Republican Sweep, você tem dólar para cima, especialmente pela questão das tarifas, né? A chance dele implementar a tarifa como presidente é muito grande nos outros países. Você tem Treasury para cima, porque ele vai cortar impostos, ou pelo menos manter o nível de impostos onde está, então não tem nenhum tipo de ajuste fiscal. Mas tem o S&P para cima, um pouco na linha de que ele é business friendly. Aí você tem os cenários intermediários, né? Que é o Trump ganha com o Congresso dividido, tem aqui 18% de chance. O que muda? Né? Não muito, na nossa opinião. Eu acho que na parte do dólar ele tem a capacidade de implementar a tarifa sem o Congresso. Então, acho que o dólar é para cima com o Trump, independente se seja o Congresso republicano ou não. Tá? E se você tem aí o S&P e o Treasury ainda para cima, porque ninguém vê ajuste fiscal independente do Congresso. A Kamala vencendo com o Congresso dividido, que talvez seja o cenário um dos mais prováveis, tá? 29% de chance. Aí você tem o dólar para baixo, porque não tem aumento de tarifa. Você tem Treasury para baixo, porque com o Congresso republicano não tem política fiscal expansionista com ela, e o Congresso republicano juntos. E daí o S&P é meio que uma bola dividida, tá? Entre se é bom ou não. Eu acho que esse é mais ou menos o mapa de coisas. Eu, assim, olhando de longe, eu vejo que Trump é dólar para cima e Kamala é dólar para baixo. Me parece esse mais automático o tipo de avaliação. A Treasury tem um viés para cima, a menos que a Kamala ganhe com o Congresso republicano. Tá? E a Bolsa tem um viés um pouco para cima, especialmente se o Trump ganhar. Não sei se você quer colocar os seus pensamentos nisso. Acho que só para complementar, né? Acho que hoje em dia parece que o consenso do mercado está um pouco, né? Kamala ganhando com o Congresso dividido, que seria meio que continuação do que está hoje, então não deveria fazer muito preço. O Trump, que nem o Fernando falou, né? Está muito perto da eleição, então se o Trump ganhar, parece que deveria ser um sweep, né? Então isso que é diferente da Kamala, né? Então, do jeito que você calcula o Congresso e o Senado, normalmente se o Trump ganhar, por isso que tem mais chance do Republican sweep e da Kamala com o Congresso dividido, né? Os dois são meio que ok para bom, para risco, né? Mas que nem o Fenólio disse, eu acho que o trade mais óbvio é o Trump ganha dólar forte, Kamala ganha dólar fraco. Se for um sweep de qualquer um dos dois, é Treasury, né? Juros para cima. Né? Quando ele fala Treasury para cima, ele está dizendo o juro abrindo. Exato. Então, acho que é assim que eu pensaria. Se for Congresso dividido, foca mais no dólar. Se for Congresso no mesmo lado do partido, aí é juro para cima. Então, para o Brasil, né, o único desses cenários positivos acho que seria a Câmara com o Congresso dividido. Né? Para emergente no geral. Para emergente, claro. Para a China, talvez, também. E aí, acho que aqui embaixo a gente botou meio que as cestas de ações, como é que as pessoas estão tradando. Acho que simplificando, o setor financeiro deveria ir bem se o Trump for eleito, tanto pela ótica de confiança dos pequenos empresários, que a gente viu na última eleição que isso teve um impacto grande, tanto pela ótica de mercados de capitais voltando, né, a reguladora do Biden, que toca o CAD, sei lá, muito de extrema esquerda, né, indicada da Elizabeth Warren, então está segurando muito M&A e tal. Eu acho que isso, então, seriam as coisas bem óbvias. E talvez crypto, a gente viu, né, Bitcoin subindo muito, que o Trump, né, tem uma agenda mais proativa para isso. E do outro lado, e aí também os perdedores, né, se o Trump for botar tarifa, né, tem uma lista de empresas de varejo que importam muito da China, que estariam expostos a isso, etc. Então, acho que esse é um pouco o combo. E aí, do lado democrata, acho que a energia renovável tem sido uma das grandes bandeiras do Biden. O consumidor mais pobre,
que normalmente as empresas que são expostas a isso também importam muito da China, né? Então você meio que pega os dois lados aí nesse trade, mais subsídio para os pobres e, né, menos tarifa. E, de novo, né, vender essas coisas tipo bancos e tal, né, coisa que sofreria se fica lá o Partido Democrata. Acho que esse é o trade. É quase um inverso do outro, né? O que Mais um ou ganha, menos. você pegar aqui, Um pouco. low-end consumer ganha com o Partido Democrata e a Câmara e perde com o Trump. Com as tarifas, Renewables, financials, né, tem um pouco de assimetria bem clara entre eles. Para as maiores empresas de tecnologia não é muito claro, né? Acho que esse é um ponto importante. Assim, elas não sabem muito como tradear a eleição, que é grande parte da bolsa. Por isso que acho que ficou um negócio meio, né, detalhe assim para a bolsa essa eleição. Dado que as grandes empresas de tecnologia historicamente são muito alinhadas ao Partido Democrata, são os maiores doadores para as campanhas, mas ao mesmo tempo, né, tem um regulador mais duro, mas ao mesmo e aí o republicano em teoria seria mais pró-business, deixaria eles fazerem M&A, mas o Vance, né, o vice do Trump, já falou, né, mal deles. O TikTok deverá ser banido com os democratas, com o Trump ele falou que talvez não, que ninguém entendeu o que está acontecendo. Então também ficou meio bola dividida aí para as grandes de tecnologia. Que leva a gente para esse tema. Acho que o grande tema do ano, né, a gente tem falado vários overviews que cada ano tem meio que um grande tema. Tudo pode mudar, ainda falta 3 meses, mas por enquanto, né, essa bifurcação de qualquer ativo que você olhe, né, acho que no mercado de ações, onde a gente vai focar aqui hoje, mas também dá para ver isso, né, em qualquer outro ativo. A gente botou aqui, então, nessa linha de momentum, né? Eu acho que quando você olha por fator, pegando os fatores puros que a Goldman faz, mas todos os bancos fazem, a gente escolheu o da Goldman aqui, né? Você pega as ações, né, de momentum contra as ações de anti-momentum, bota um par, essa linha azul escura, né, que está meio que subindo 45% esse ano, né? Se você estiver só nesse fator puro, não é só comprar uma cesta de ações, só para deixar claro. E dá para ver que quando teve na virada do semestre esse dado de inflação e coincidiu também com o debate contra o Biden, então todo mundo querendo comprar os Trump trades na época, que eram rotation, etc., muita coisa ao mesmo tempo, mas sofreu um pouco essa cesta de ação de momentum, coisa de value subiu bem, né? Beta, coisa que estava meio para trás no ano começou a subir. Isso que acabou culminando lá na crise do Japão, na minha opinião. E aí a gente viu isso de novo aqui em setembro com China, né? Acho que esse é um ponto importante que eu queria falar, até porque, né, a gente vai ver nas bolsas hoje, mas China indo mal ontem à noite acaba sendo bom para a S&P, eu acho que fica meio confuso para as pessoas, e tem que olhar por essa ótica, né? O que o mercado está tradando esse ano, essa bifurcação, está todo mundo focado nessas empresas vencedoras e, né, ignorando os perdedores. Eu diria que talvez os maiores exemplos do que é um perdedor, China seria número 1, né? É o país que a gente vê todos os dados piorando sem parar. Então, se você é um analista de consumo, você está comprando os queridinhos de consumo, tipo, sei lá, Chipotle, né, Walmart, e você está vendido em coisa que é exposição de China. Então, você toma uma chacoalhada muito forte nisso. Você é um analista de industrials, você está comprado em ações, né, de aftermarket, de aerospace, que estão bombando, eletrificação, que eu já falei aqui várias vezes, estão subindo sem parar, está vendido em industrials, são mais expostos à China. Aí veio esse evento de China, deu uma chacoalhada no mercado. Se é um multimercado brasileiro ou global, você estava vendido na moeda chinesa e comprado em outra moeda que você gosta, que provavelmente tem a ver com, né, algum desses temas que a gente já falou várias vezes esse ano. México, né, teve eleição, mas era o tradicional. E teve uma chacoalhada também. Então, acho que por isso que acho que esse é o grande tema do ano, isso que tem importado mais para o mercado. E a dúvida é se China ia, né, impactar isso ou não. A gente vê aqui embaixo essa tabela, né, que eu acho que é incrível. Você vê esse fator de momentum, ficou verde todo mês esse ano, com exceção de julho. Né? Que nem eu falei, por isso que eu acho que isso culminou na virada de agosto, né, com o unwind lá de Japão. Né? Então está muito crowded esse trade, por um lado. E normalmente novembro e dezembro são os meses do rotation, né? Quando tem aquele oba-oba, ralizão de final de ano. Então tem um pouco dessa dúvida, eu acho que esse é um pouco a cabeça das pessoas. A China veio para dar uma esperança para esse trade, né? Falar, poxa, você já ganhou dinheiro esse ano, o S&P está subindo, você aí que está comprado em Microsoft e Amazon e tal, por que você não reduz um pouquinho e compra um pouquinho de China?
Também tem os próprios fundos asiáticos, né, que estavam com muita pouca exposição de China, porque eles estão pessimistas, né, com o próprio país, quando da China é comprados muito NVIDIA e tal. Então a gente vê NVIDIA no mercado aqui, né, subindo muito hoje, com China caindo, né, então está bem Índia também, essa dicotomia. Dentro da Ásia, Índia e Japão, que eram os queridinhos, caíram quando a China subiu, e vice-versa hoje. Então acho que é um pouco essa dinâmica. A gente nunca viu, quando você olha aqui, né, todos esses anos aqui, 10 anos, nunca viu todo mês subindo, com exceção de momentum. Então é realmente o que chama atenção esse ano. Dito isso, quando você olha aqui na direita, né, os AI winners, né, americanos versus internet na China chegou a zerar no ano. Então, será que isso é uma indicação, né, que já foi, né, naquela nosso comentário de China? Outra coisa, quando a gente olha o posicionamento, né, dos fundos, né, usando dados da Goldman, por exemplo, do Prime Broker, né, dá para ver que o net exposure, né, a exposição que os fundos têm para os Mag 7, as 7 maiores de tecnologia, meio que voltou para um patamar também mais normal, né, versus né, os últimos anos. Então, não sei, eu acho que talvez essa bifurcação deu uma respirada, deu uma acalmada, e agora vamos ver com os resultados das empresas, né, se isso continua para o final do ano, e com China e com tudo que a gente falou aí do Wall of Worry. Só passar rápido aqui, né, isso aqui é só, a gente já mostrou, acho que isso antes, é revisão de lucro quando você está olhando 12 meses à frente, né? Ou quando você está olhando para aquele ano calendário, em cada momento aqui, você vai revisando o lucro para cima ou para baixo ao longo do tempo. Dá para ver que o S&P, né, o 2024 ficou meio de lado, mas lembra que você tem aquele carrego, né, que você está pulando de uma linha para outra. Então, se você estivesse olhando os próximos 12 meses, você vai estar crescendo numa linha reta, mas o que você estava esperando para 2024, um ano e meio atrás, ficou meio que em linha, que é um crescimento de, sei lá, 8% versus 23%, alguma coisa assim. Então, você teve esse carrego de 8%. 2025 também achava que ia ter mais ou menos 8%, e isso está sendo revisado para cima, né, nos últimos meses, então com crescimento em duplo dígito para o próximo ano. Se você olhar small caps aqui embaixo, também é o contrário, é só revisão para baixo, para baixo, para baixo. Então, se você olhar na ponta aqui, esse 100 em 2025, é o que as pessoas achavam que ia ter de lucro no começo de 22, assim, né? Então, que era 100 também, de lucro por ação. Então, talvez essa narrativa que muitos têm, o Fed vai aumentar juros, vai impactar a economia, isso está acontecendo, né? É isso que a gente tem falado. Então, por isso que o Fed está cortando juros, porque está havendo muito dado piorando, mas para a Bolsa, que é dominado por essas mega caps, né, e por esses temas aqui que a gente tem falado estruturais, bifurcação, etc., a Bolsa não está sentindo isso quando você olha só o S&P 500. Quando você olha para a direita, a China, uma revisão de lucro, né, nunca vi nada igual, assim, né, só desastre atrás de desastre, todo mundo acha que vai crescer no próximo ano e não cresce. Então, acho que é um pouco o pano de fundo que a gente falou aqui hoje. E aqui as small caps, né, do Bovespa, só para botar em contexto também, é um pouco parecido com China, né? Sempre no começo do ano parece que vai ter muito crescimento próximo do ano, e aí revisa tudo para baixo. O nível que a gente está hoje para o final de 24 é meio que igual em termos nominais, né? Olha quanta inflação tem no Brasil desde o final de 2019. Então, a gente, no pré-Covid, quando todo mundo na indústria estava falando que era, né, a maior oportunidade da vida, era comprar bolsa no Brasil, etc., a gente está com lucro em termos nominais esperado para 2024 igual aquilo para small caps, né? Lembrando que, né, teve um monte de IPO, tudo isso. Mas próximo ano tem um crescimento gigante, né, esperado. Vamos ver se entregar, realmente elas estão baratas. E aqui só para, né, concluir um pouco a parte de equities, né, que eu acho que a gente se fala muito no mercado de AI, pô, essas mags estão investindo muito, a conta não fecha, né, que a gente até trouxe esse argumento aqui no mês passado. Acho que é importante mostrar que elas estão ganhando tanto dinheiro, e são tão grandes as empresas, quando a gente fala, pô, vamos gastar 100 bi de dólar para você ter o seu modelo de AI que, né, vai ser importante para a próxima década. A gente falou no último overview, né, que talvez vai ter umas 6 empresas que conseguem fazer isso, e mais talvez 2 governos dos Estados Unidos e da China, que esses são os grandes players do futuro. Eu acho que não dá nem para ver isso nas métricas que as pessoas olham, né? Se você olhar o free cash flow yield, né, quanto caixa livre eles estão gerando depois de todo o capex, continua sendo níveis atraentes. Se você falar qual capex que eles estão fazendo de crescimento aí para AI, você excluir isso, realmente estaria até mais baratas as empresas do que estavam antes do Covid, né? Então, sei lá, pode olhar a Meta aqui, né, depois de toda essa andada que ele teve, se você incluir o capex que ele está fazendo, gigante de AI, né, que ele é um dos maiores, né, do mundo,
está com free cash flow de 3,8%. Antes do Covid, lá em 2019, ele estava com free cash flow de 3,5%. Esse é meio que o retorno que você recebe, né, real, né, antes de crescimento por ano, né, para reinvestir o dinheiro, ou dividendo, ou buyback, ou etc. Então, e se você excluir esse crescimento, ele está mais barato ainda. Mesma coisa para Google, mesma coisa para Amazon, né, Microsoft, meio parecido. Esse é um ponto. Aqui embaixo, né, até o Fenólio ficou impressionado, né, então quis incluir. Quando você olha aqui nos últimos... Isso aqui, qualquer período que você escolher, né, a gente escolheu um período aqui, né, usando um relatório da Goldman também de 7 anos atrás, quanto que cresceu o lucro futuro dessas empresas versus o retorno. Então, as empresas estão meio que subindo meio que em linha, até um pouquinho menos, né, do que o lucro diz. Então, meio que está seguindo o fundamento. E o que eles estão fazendo é investindo para o futuro, que eles acham que tem uma oportunidade gigantesca. Então, acho que o valuation está até mais barato do que estava 7 anos atrás, né, quando a gente olha assim. E aqui na direita, esse retorno sobre capital investido, esse ROIC. Você olha que realmente está no auge assim, né, da última, sei lá, 6, 7 anos aqui. Isso aqui é a gente que criou com os nossos números. E dá para ver, né, olha, Google, Meta, Microsoft, todo mundo meio que embicando até para cima aqui na margem. Né, e né, AI não está mudando nada. Então, acho que meio que um assunto, né, será que eles estão investindo demais, vão cortar? Para eles até acho que seria bom, vocês falam, quer saber, AI não vai dar em nada, agora eu vou gastar 20 bi a menos por ano, a ação vai ter que subir mais, porque o cara vai estar gerando um caixa absurdo, vai fazer buyback ou vai fazer M&A se o Trump liberar. Então, não, sei lá, acho que esse é um argumento meio... É uma falácia, talvez para a NVIDIA importa muito, obviamente, mas para eles eu acho que eles estão, né, muito bem posicionados. Esse é o slide anti-bolha de AI. Né? Eu acho que a AI é sempre uma bolha e sobe, ninguém sabe o que está fazendo. Eu acho que esse gráfico de baixo aqui que a Goldman publicou, né, eu acho que é um gráfico bem claro de que tudo que subiu a ação foi por causa de resultado mesmo. Não tem nada de preço muito além do que eles geram de lucro. Eu acho que isso é bem importante, desmistificar um pouco isso. Vou passar rápido aqui, mais 3 slides. Tá? Então, a gente colocou aqui só a questão dos dados de atividade nos Estados Unidos na margem, que saíram melhores. Né? Então, o Fed cortou 50, daí veio uma sequência de dados bons, daí fica aquela discussão, pô, o Fed cortou mais, não devia ter cortado. Teve os dados bons mesmo, acho que teve o ISM de serviço, mostrou ali os novos pedidos, né, chegando a 59,4, né, que é um patamar bem alto, acelerando nos últimos 3 meses. O dado do mercado de trabalho surpreendeu muito para cima. Né? Você pega lá quanto que era o consenso do mercado, quanto que veio o número, veio muito além, nem o mais otimista achava que viria aquele 240. Então, deu uma sensação assim, pô, o mercado não está colapsando. Né? E o dado de surpresa de atividade econômica dos Estados Unidos, aqui do Citi, que ficou negativo de maio até setembro, né, um longo inverno, né, voltou para um positivo agora em outubro. Tá, então, assim, a atividade, acho que tira o risco do hard landing, agora é soft ou no landing, acho que essa discussão que a gente vai voltar a ter. A inflação ainda, surpresa de inflação, não tivemos para cima muito, né? O indicador está meio parado. Quinta-feira tem dado importante de inflação, que deve ser um pouquinho mais salgado, mas o mercado já está meio que em linha com isso. Tá? E daí a gente ficou discutindo aqui, né? Pô, o Fed deveria cortar, corta mais, não corta mais, etc. Eu acho que um ponto importante desse ciclo é o nível do juro. Tá? Eu acho que isso tem que ter sempre em mente. Tá? É um nível acima do que as regras de Taylor Rule, etc., apontam. Tá? Tem o que a gente falou no último overview, tem uma margem que o Fed pode cortar só para normalizar a política monetária, não precisa ficar lá tão apertada assim. Então, os dados estavam vindo fracos, melhoraram agora, a economia tem um pouco disso. Tá? Mas aqui a gente construiu nessa tabelinha, e depois eu deixo o Andrew falar um pouco da parte de equities, os ciclos históricos de corte de juros, né? Que a gente dividiu em soft e hard landing. Mas uma coisa interessante que a gente viu aqui é que quando você pega um Fed Fund Rate contra Taylor Rule, né, na média dos ciclos de soft landing, a taxa de juros estava 80 bips acima do que as regras de política monetária indicam. Nos hard landings também, 0,78, né? Então 80 bips acima do que as regras indicam. E quando você pega o ciclo atual, depois do corte agora, está 89 bips acima do que a regra indica. Então a gente está bem parecido mesmo nesses inícios de ciclo de corte. Né? O Banco Central fica um pouquinho atrasado, tem que cortar os juros, né? É um pouco mais rápido, tem esse espaço para corte. Ele fez isso no passado e daí teve implicações diferentes para a renda variável. Né? Quando ele conseguiu segurar a economia no soft landing, que foi 87, 94, 98, 2019, a Bolsa subiu em média 27%.
né? Quando teve hard landing, teve uma crise que não deu para o Banco Central americano evitar, aí a queda foi de 21%. Tá? Então a gente deixou uma interrogação aqui, daí para quem acha que é soft landing ou no landing, a história diz que tem um viés positivo para a Bolsa. Para quem acha que a gente está caminhando para um hard landing inequívoco, aí a história é um pouco diferente. Eu acho que só para complementar, né, eu acho que a ideia aqui dessa parte desse slide, na esquerda, teve um monte de dado mostrando que a economia, na verdade, não está tão fraca quanto a gente imaginava. E aí começa, né, as pessoas que estão bearish, mas que acham que não deveria cortar juros, que é um quadrante assim que eu não consigo entender, falando que o Fed deveria parar de cortar juros, já deveria ser zero, etc. A economia está muito forte, não tem problema nenhum, tal. Sei lá. E aí a gente tentou ser um pouco objetivo aqui, voltando, né, andando um pouco para trás, que é o que a gente falou no último overview, mais no detalhe, mas a gente queria dar um zoom assim, acho que mais simples, né? Acho que a gente botou soft landing, né? Poderia ser soft ou no landing, né? Então, tiveram alguns momentos, né, nesse período assim que a gente lembra, né, no mercado um pouco mais sofisticado. Então a gente começou em 87. Tem alguns momentos onde o mercado caía por alguma correção técnica, quant, whatever, posicionamento, notícia macro, etc. Long-term capital management, né? Teve algumas coisas, crise no México, 95. E aí o Fed virava a mão e falava, caramba, eu estava com uma gordurinha aqui, vou cortar. E aí a economia não sentiu nada no final das contas, e aí o mercado subiu. Um tempo depois ele voltou a aumentar juros. Isso, né? Então a gente viu que, por coincidência, esses 3 exemplos aqui foram 75 bips de corte. Né? Exatamente. E aí, no hard landing, tem 4 exemplos, desculpa, aqui você olha ali na direita, né, o 2019 acaba os 4 cedo, foram 75 75 os 4 bips. foram 75 bips de corte. No hard landing, né, você começou a cortar e começou a ver que o buraco era mais embaixo, tem um problema, né, etc., e alguma crise, etc. Então, acho que o jeito que a gente está olhando é, dado que os dados estão vindo mais forte, de repente a economia não tem nada demais, não é para também as pessoas, né, sei lá, panicarem e falar, pô, então o Fed não vai cortar nada, ferrou, a Bolsa só estava sendo que o Fed estava cortando. Acho que é muito pelo contrário, que a gente mostra aqui que tem uma gordura, né, para cortar. A gente acha que deveria cortar algumas de 25. E aí, realmente, se chegar lá em março e a economia está fine, housing está voltando, a gente está vendo vários dados, né, que a gente não conseguiu incluir aqui, né, que também está começando a voltar, aqueles green shoots, né, que a gente tinha antigamente, que a gente falava. Aí, de repente, o Fed só corta, entra para o normal. Eu acho que é mais perto de 4%, afinal, talvez acho que é mais de 3,5%, alguma coisa assim. Acho que ele corta mais um pouco. E se a economia estiver ok, esses temas aí que a gente está falando, né, estão muito fortes, GA, eletrificação, papapá. Aí tudo bem, mas isso aí é o melhor dos mundos, eu acho, para a Bolsa. Então, não me preocupo com isso também. Justamente para parte da Bolsa boa, né? Acho que seria ruim para as coisas que precisam de um juro mais baixo para estimular. Bem, de Brasil, acho que um tema importante dos últimos 30 dias foi a discussão sobre política fiscal no Brasil, até alguns textos falando sobre dominância fiscal, que a gente resolveu, enfim, estudar um pouquinho o tema e trazer um pouco aqui da nossa visão. São 2 slides Brasil, o próximo é o mais legal da live, então sim. só para as pessoas não saírem de 10. Não percam. Assim, e nesse meio termo teve esse upgrade da Moody's, também foi muito surpreendente. Não é que a gente empacota tudo isso, né? As pessoas estão meio negativas com o fiscal, especialmente os economistas, daí a Moody's dá um upgrade, cara, o que está acontecendo? Então, a gente tem uma olhada aqui assim, o que é dominância fiscal, né? Quando a política monetária perde seu efeito de controlar a inflação, tá? Isso pode acontecer mesmo com um Banco Central super independente, sério, não precisa ser um Banco Central que esteja assim, seguindo regras ou seja, vamos dizer assim, um Banco Central político, né? Pode ser um Banco Central independente, mesmo assim você ter dominância fiscal. E basicamente o que a teoria diz é como é que você estabiliza a sua dívida PIB. Né? Ou você faz superávit primário, ou você tem uma surpresa inflacionária que acontece por fora da política monetária. Eu acho que isso que é importante. Tá? Não precisa ser apenas, né, uma inflação induzida pelo Banco Central. Tá? Então, quando a gente olha a evolução do superávit primário no Brasil, ela não é muito, vamos dizer assim, boa, para dizer o mínimo.
Então, a gente pegou aqui, por exemplo, 2015 a 2018, a gente colocou o primário que estabilizava a dívida na época em torno de 2%, e o que o mercado, o Focus, achava do primário ao longo do tempo. Tá? E era realmente uma queda grande do primário ao longo de 2015, que ficou até 2016, chegou a quase 3% do PIB, então muito longe do primário que estabilizava a dívida, e demorou para o primário voltar. Né? O Temer já era presidente, já tinha o teto de gastos, e o mercado, olha, é um processo muito gradual de recomposição do superávit primário. Tá? E você tinha toda essa boca de jacaré. Mas, na época, o mercado acreditava que, ao longo do tempo, isso ia melhorar, porque você tinha uma regra fiscal muito rígida, que era o teto, e que, então, em algum momento ia pagar, por mais que você tivesse um déficit. Então, essa questão da confiança no pagamento da dívida pública foi preservado. Tá? Esse é um dos grandes gatilhos que leva à dominância fiscal. Né? Os agentes param de acreditar que aquela dívida vai ser paga no valor dela, e daí você precisa gerar um deságio no valor da dívida para que o investidor continue, né, comprando aquele papel. Quando você vem para 2023, a história é mais ou menos parecida. Né? Você tem pior, o primário que estabiliza a dívida da nossa conta é 3%, então subiu um ponto. Né? E o mercado não tem nenhuma perspectiva que o superávit primário vá convergir para esse patamar. Está tudo aqui em torno de 1%, 0,5% negativo, não tem nenhuma percepção. Tá? E a gente tem uma regra fiscal que muita gente no mercado acredita que ela não é tão rígida assim. Né? E daí fica essa dúvida, vai pagar, não vai pagar? Será que em algum momento vai ter um estresse ou não vai? Então a gente estava dando uma olhada, esse gráfico da direita do spread de juros Brasil e Estados Unidos contra o câmbio, a gente já utilizou numa live no passado, a gente trouxe aqui, a gente acompanha aqui no trabalho. Né? O que ele mostra? Né? Que normalmente quando o juro brasileiro começa a subir em relação ao americano, né? Quando você vai para esse lado aqui do gráfico, o câmbio tende a apreciar, que é vir para cima, que é mais ou menos os pontos laranja do gráfico. Quando o spread fica muito alto em relação aos Estados Unidos, acima de 10 pontos, a curva inverte. Né? Ou seja, quanto mais juros no Brasil, mais o câmbio deprecia. É modo crise completo. Historicamente, isso é relacionado com os anos de 2013, 14 e 15. O interessante é que entre março e setembro de 2024, essa nuvem de pontos, né, inverteu aqui dentro dessa linha, desse mar laranja, né, que são os pontos em vermelho. Então, agora, a taxa de juros sobe no Brasil em relação aos Estados Unidos, que é o que aconteceu nos últimos 5 meses, e a taxa de câmbio caiu, depreciou. Então, no fundo, o que eu estou dizendo tem essa frustração de que o juro no Brasil subiu, o juro americano caiu, e o real continua trabalhando 5,50, 5,60, o câmbio não aprecia. Né? E um dos motivos para isso pode ser a questão do risco fiscal. A gente já mostrou gráficos aqui que mostram quando que deveria estar o real se não tivesse prêmio de risco doméstico. A gente tem outros gráficos que mostram que as divulgações de resultados fiscais no Brasil recentemente têm uma correlação maior com a taxa de câmbio. Os dados vêm pior e o câmbio deprecia. Então, em que medida o mercado já não está meio, né, desconfortável com essa questão da política fiscal no Brasil e tem assim uma antessala de dominância fiscal como a gente viu em 2014. Tá? Eu acho que esse é o ponto que a gente trouxe. E daí nos surpreendeu muito o upgrade da Moody's. Tá? Um ponto que você pode colocar é o seguinte, poxa, mas o Brasil, comparado ao resto dos outros países, não está tão mal. Né? A gente já mostrou isso também. Né? A dívida pública não aumentou tanto no Covid quanto em outros países, etc. A gente trouxe aqui 4 exemplos para tentar mostrar um pouco a nossa cabeça. Tá? Então, você pega a dívida bruta do Japão, que é muito alta. Alguém pode falar, por que o Japão ainda não está em dominância fiscal se a dívida é 4 vezes a brasileira? A Índia, que tem uma dívida parecida conosco. E é queridinha do mercado, como assim? E a Turquia, que sempre foi um país meio parecido com o Brasil, fazer uma analogia por tamanho da economia, população, etc. E tem a política monetária muito pior que a do Brasil. Muito pior. Daí vamos para os detalhes. Né? Daí você pega pagamento de juros com porcentagem da receita, né? A capacidade do governo extrair mais receita do setor privado para pagar a sua dívida. O Brasil é alto, é 33%. A Índia também é alto, é 27%. Turquia é 9%, Japão é 0%. Por que é 0%? Porque o juro é negativo, então ele praticamente não paga juros em relação ao PIB. Tá? Mas aí vamos para a tabela para mostrar um pouco o resultado primário que estabiliza a dívida pública. Aqui que está legal, porque como é que você estabiliza a dívida? Né? Ou você faz o superávit primário, né? Você traz isso aqui para cima, né? Ou você gera um mega crescimento econômico, tá? Ou você gera inflação. Tá? É uma das 3 possibilidades. Tá? Quando você olha o Brasil, qual que é a taxa de juros da dívida pública? Né? É em torno de 11%.
Tá? O crescimento do PIB nominal em torno de 7%. Né? E isso, ou seja, o Brasil paga muito, o R-G do Brasil, né, o juro real é bem mais alto que o crescimento do PIB, então isso exige que o primário seja maior. Então, na nossa conta é 3,2% do PIB, o primário que estabiliza a dívida, e a gente tem uma projeção de menos 0,4%, a gente está bem distante disso, precisa fazer um esforço fiscal muito grande. Tá? Se você não fizer o esforço fiscal muito grande, como é que você resolve isso? Ou você pode virar a Índia, né, que tem um pagamento de juros que é exatamente o oposto do Brasil, o R-G. Né? O juro na Índia é 7%, mas o crescimento do PIB nominal é 10,5%. Né? O Brasil é o contrário disso, é 10% de juros e 7% de crescimento. A Índia é 7% de juros e 10% de crescimento. Tá? E daí ela pode ter um primário que estabiliza a dívida negativo, em menos 3%. Ou você vai ser o Japão, que vai ter um pagamento de juros muito baixo, que não é o caso. Tá? Então, o primário que estabiliza a dívida no Japão é menos 5,9%. Ou você vai para a solução da Turquia, né? Que o crescimento do PIB é 37%, mas não é porque a Turquia tem nenhum milagre econômico, é basicamente porque a inflação desancorou e aí ele consegue trazer a dívida para 31% do PIB pela inflação. Então é isso que a gente... Né? Esses são exemplos de como você resolve a dívida. Né? Eu acho que dificilmente o Brasil vai ter um juro do Japão. O crescimento do PIB real a gente está meio que no limite. Ou você vai fechar por inflação, ou você vai fazer o primário. Eu acho que é isso que a gente está vendo e é isso, acho que é o risco que o Brasil corre ao longo do tempo, especialmente se essa curva não começa a convergir para o que precisa. E daí com impactos no câmbio. E aí o último slide que eu deixo para você. Não, muito tem se falado aqui desse diferencial de juros, né, do Brasil. A gente já mostrou isso aqui no passado, né, como ficou muito alto lá no final de 21. Né, e 22, por isso que o Brasil teve aquele ralizão, né, 23 de todos os ativos e tal, né, o ponto de partida estava muito atraente. No Covid foi o contrário, né, esse diferencial de juros aí chegou abaixo de 2, por isso que a moeda desvalorizou tanto. Acho que aqui no Brasil muito se foca esse diferencial de juros, quer dizer que eu deveria ficar na moeda local ou não, né, ou deveria ter dólar, etc. De novo, acho que é um reflexo dessa bifurcação. Os Estados Unidos está na fronteira de tudo que está crescendo no mundo, indo bem no mundo. O Brasil tem algumas coisas que tem potencial, mas não está nem apontando para o gol correto. E aí, né, a gente vê essa boca de jacaré. E a Selic, um ano à frente do Brasil, 12,70, que a gente mostrou no contexto de bancos centrais no mundo inteiro cortando, com exceção do Japão. Então, os Estados Unidos cortando até com menos corte que está precificado agora, a gente vai para um diferencial de juros de 7,6% próximo ano. Então, é muito assim, uau, deveria deixar em ativos brasileiros. A gente acha que, né, essa é uma percepção errada, é meio contraintuitivo. Né? Pensa assim, se você compra um ativo internacional, você faz o hedge de volta para o Brasil, você fica com esse diferencial para você. Se você está disposto a ficar com risco cambial de real, você está disposto a manter os seus ativos em reais, você pode comprar ativo no mundo inteiro e pegar esse carrego para você. Né? Um pouco isso. Normalmente tem um spreadzinho que você perde de mais ou menos 1,5%. Né? Então, simplificando, está dando uns 6 e pouco. Quando a gente olha, né, sei lá, para o futuro, mais anos, isso até é, né, meio estável, até abre um pouquinho. Então, a gente começou a falar, o gráfico que todo mundo sempre circula aqui no Brasil é a TIR, né, das utilities no Brasil, como é que está atraente, talvez é uma oportunidade comprar elas, como que a gente tem um juro real tão alto, etc., são bem tocadas. E a gente já acompanha muito utilities lá fora, né, que é o melhor setor do ano, esse ano. Né, a gente já falou de eletrificação, né, poxa, mês passado teve umas notícias, né, de algumas... como é que se fala? Usina nuclear sendo reativado nos Estados Unidos, né? Porque a demanda de energia vai estar num ponto de inflexão, tem um crescimento, né, incrível vindo dos data centers. Né? Então, a gente até montou um slide, mas talvez fique para a próxima disso, a gente já trouxe no passado também, mas isso eu acho que é uma oportunidade gigante, é coisa que todo hedge fund está de olho nos Estados Unidos, né? Que nem... Acho que um ponto principal que eu tentei falar com o AI, né? Tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos agora, né? Acho que tem muitas oportunidades, talvez a maior delas está nesse mundo aqui de, né, demanda de energia. Né? Teve um call ontem falando de data center e energy growth, foi um dos calls, né, com mais gente ouvindo, né, dos últimos tempos. Então, acho que é um tema, né, que está muito, né, na moda e foi o setor que mais subiu e ainda assim
é quando você faz esse hedge de volta para real, a gente calculou a tira aqui de todas as empresas dos Estados Unidos. Então, basicamente, aqui essas barrinhas verdes são as utilities brasileiras, as azuis são as utilities americanas, com, né, o carrego. Né? A parte azul é a tira real em dólar que você recebe, e aí o total é quando você converte de volta para real, vai ficar maçã com maçã. Né? Então, que a gente começou a olhar esse setor, eu falei, pô, esse setor meio que sobe que nem reloginho, dando uns 10% em dólar, faz uma década, assim, né, nominal. Então, você olha meio que o ROE que o cara recebe, né, o retorno real que ele recebe, mais ou menos uns 9%, 10%, trade dá um prêmiozinho de book, então quando você faz a TIR lá, acaba sendo, né, uma TIR mais ou menos, na média, uns 6,5% em dólar real, né, lembrando que o juro real nos Estados Unidos é mais ou menos 2%, né, então bem mais que o juro real nos Estados Unidos. Aí você converte para reais e você fica com essa média de 13% de TIR real em reais. Né? Lembrando que você já está convertendo e já está tirando aquele 1,5%, que é né, o que você perde, né, quando você converte. E ainda assim você fica com uma TIR de 13%, sendo que você não tem o risco, né, regulatório que você tem no Brasil. Né? Nos últimos dias a gente viu algumas notícias assim, né, nesse setor assim, que, né, não tenho nem coragem de falar na live. Né? Mas né, eu acho que né, lá é um negócio, né, super claro, empresas grandes, líquidas, que você ainda tem esse potencial de crescimento de demanda de energia brutal. Então, sei lá, achei que era legal trazer essa ótica. Esse é um assunto que a gente tem falado muito. Para quem está olhando para 2025 e pensando, poxa, o S&P já subiu, pensa quanto carrego que agora você recebe para comprar ativos internacionais. Né? Então, quando a gente pensa no nosso asset allocation aqui dentro da casa, a gente tem algumas estratégias, né, focadas nisso, que é basicamente você consegue ter ativos internacionais que ainda estão com valuation atraentes, que estão com histórias bastante interessantes. Agora, finalmente, está com juro real positivo, está com uma correlação também entre equities e bonds que te defende quando você monta um portfólio internacional. Então, a gente acha que montar uma carteira de ativos internacionais, ou investir em estratégias internacionais, onde você faz esse hedge de volta para reais, é uma alocação boa, pensando no próximo ano. Talvez no próximo review a gente traz um pouco mais sobre isso, mas a gente queria introduzir esse tema, dado que esse diferencial realmente abriu muito e só está fazendo isso ficar mais atraente do que era antes. Só para complementar, às vezes o investidor tem a visão de que investir lá fora você precisa comprar o dólar, e daí fala, estou comprando o dólar num patamar caro, daí ele volta e dá um desconforto. O que a gente quer amassar a mensagem é que você consegue ter acesso aos investimentos internacionais em reais. E você leva boa parte do CDI para você. Não leva tudo, você deixa um prêmio, você não vai levar os 12, você vai levar 7, mas você tem exposição a ativos subjacentes que vão te dar retornos muito mais atraentes, com menos risco, do que ativos brasileiros. Eu acho que isso que a gente tenta passar essa mensagem, né? Como uma alternativa muito boa para investir, que não é só o preto no branco. Tem que ter dólar, não tenho, deu o dólar volta, a Kamala ganha. Não, esquece isso. Investe em ativo lá, ainda você leva o melhor dos dois mundos. O ativo internacional e uma boa parte da Selic para casa. Outro jeito de pensar as ações são um ativo real. Né? No mínimo deveria crescer com lucro, com inflação. Se você converte para reais, você fica com 6 e pouco aqui nessa conversão, você está pegando mais ou menos a NTNB. Yep. Então, você está se defendendo lá, o juro real você já está pegando, e a inflação, né, as empresas deveriam estar repassando preço, crescendo, pelo menos isso. Né? Então, assumindo, né, tem dividendo também, que, né, não está nessa... Né, a gente nem está incluindo aqui, porque, né, não deveria fazer muita diferença, porque você deveria, né, crescer, isso está tudo incluso no pacote. Mas é um pouco isso. Você está, poxa, eu vou ficar na B, que está com 6 e pouco, você já pega esse 6 e pouco, e aí depois você ainda tem essas ações que deveriam crescer ao longo do tempo numa jurisprudência, né, americana nesse caso, mas também é parecido para um desenvolvido. E só fazer um esclarecimento, esse gráfico da esquerda, o 7,64 já considera cupom cambial, tá? Então, por isso que a curva, que é Fed Funds de um ano, à frente mais cupom, por isso que dá 5,10. Entendi. Isso não era que a curva é 3,5 hoje, tá, né? Então, senão seria 9. Exatamente. Tá, seria então, 9. Então, você tá já acima, leva você 7, leva 60, mais do que no NTNB real. Entendi. Já está na conta assim, o que o investidor leva no bolso, Melhor incluindo ainda. o custo de cupom cambial. Exatamente. Então, é isso.
É isso. Bem, muito obrigado por assistir mais um WG Overview. Próximo mês, né, vai ter todas essas Wall of Worries aí acontecendo e a gente conversa de novo no próximo. É isso aí. Obrigado.